Fala, nação de obstinados, professor J na área para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre crase. Quero iniciar deixando o conceito de crase. Crase vem lá do grego crasis e significa fusão, mistura, junção, combinação. Então, nós teremos um a preposição mais um a que será artigo ou pronome. A fusão desses dois as resultará em um a com um acento grave. Então, olha só, a crase é a junção, a combinação, que aí resultará no uso do acento grave. Então, o acento, pessoal, se chama grave. Crase é o fenômeno. Tranquilidade, para ficar bem claro. Agora vamos às condições de ocorrência. Para nós termos a ocorrência da crase, que é a fusão, e, consequentemente, o uso do acento grave, nós temos que ter uma preposição e um artigo ou pronome. O que é que geralmente nós memorizamos e ficamos com aquela noção meio vaga da ocorrência da crase. É que a gente geralmente pensa que a ocorrência da crase é somente com a preposição e o artigo. Mas, na verdade, nós podemos ter a crase com a preposição e o artigo feminino a ou as, com a preposição e o pronome demonstrativo a ou as, com a preposição e o a inicial dos pronomes aquele, aquela e aquilo, e com a preposição e o a inicial do pronome relativo a qual ou as quais. Então, nós temos essas 4 condições de ocorrência da crase. Vamos aos exemplos para facilitar, para melhorar o entendimento. Olha só, o primeiro exemplo. Eu chego aqui e falo, vou à escola. Eu tenho o verbo ir, que pede a preposição a, é um verbo transitivo indireto, quem vai a algum lugar. E tenho a palavra feminina escola, que requer um artigo feminino a. Desta forma, nós temos aqui o acento grave, indicando a ocorrência da crase. Então, temos aqui a primeira condição de ocorrência. Certo, pessoal? Agora, por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, ó. Vamos lá, o segundo exemplo. Sua caneta é idêntica à de minha colega. Pessoal, sua caneta é idêntica à de minha colega. Este a que nós temos aqui é um pronome demonstrativo. Ele está retomando a palavra caneta. Sua caneta é idêntica à caneta de minha colega. E vocês perceberam que o que está requerendo a preposição não é um verbo, é um adjetivo. Então, outra coisa para nós ficarmos atentos. Não são somente os verbos que requerem a preposição. Aqui é um adjetivo, o adjetivo idêntica, que está requerendo a preposição que vai se combinar com o pronome demonstrativo a, para poder nós termos a ocorrência da crase e o uso do acento grave. Olha que interessante. Então, nós já temos aqui o segundo caso de ocorrência. Já exemplificamos o caso do artigo feminino e do pronome demonstrativo a ou as. Agora, nós vamos para o terceiro exemplo. E aí, o terceiro exemplo, pessoal, vamos lá. Refiro-me àquele atentado. Pessoal,
Quem se refere? Se refere a algo. Nós temos aqui um verbo transitivo indireto que está requerendo a preposição a. E como nós temos um pronome iniciado por a, que é justamente o pronome aquele, aquela e aquilo, nós também teremos a combinação, ou seja, a fusão da preposição com o a inicial do pronome, que resultará no uso do acento grave. Agora percebam, o aquele é um pronome masculino, né? Nós temos o aquela, pronome feminino, temos o aquele, pronome masculino, e temos o aquilo, um pronome neutro, mas não impediu a ocorrência da crase. Então fiquem atentos. Isso aqui é muito objeto de questões nas provas, então para não caírem nas pegadinhas, nós teremos sempre o acento grave se o verbo requerer a preposição e estiver diante do aquele, aquela e aquilo. Então, o terceiro caso de ocorrência. Agora vamos ao quarto caso. Olha só, pessoal. Esta foi a conclusão a qual ela chegou. Essa aqui pega muita gente. Este quarto aqui pega muita gente. Pessoal, muita gente não colocaria o acento grave aqui, porque nós temos aqui o pronome relativo a qual. Só que antes não tem nenhum verbo. Porém, o verbo que está requerendo a preposição é o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Ele está posterior ao pronome relativo, mas não impede a ocorrência da crase. Então, o que é que você tem que colocar aqui? O acento grave, justamente aqui, ó, a combinação da preposição com o a do pronome relativo. Então, pessoal, aqui são os 4 casos de ocorrência, né, as 4 condições de ocorrência da crase, que é a preposição com o artigo feminino, pronome demonstrativo a, o a inicial dos pronomes aquele, aquela e aquilo, e o a do pronome relativo a qual ou as quais. Nas próximas aulas, nós falaremos sobre todos os casos proibidos, obrigatórios, especiais e facultativos de crase. Então, fiquem ligadinhos. Se este vídeo agregou conhecimento, dá o like, curta, compartilha também. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para receber mais dicas de língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima!